Bom, esta história chamada deambulação dos povos é extremamente complicada, com muitas migrações e mudanças de lugares, e um grupo empurrando outro grupo. E, então, os detalhes não são tão importantes para nós aqui. Alguns pontos que você poderia lembrar é, bom, para começar, o grupo mais importante na história, também para a história das relações internacionais, com certeza é um grupo alemão que chama os francos. Sim? Os francos vão atravessar o Rio Reno no lugar onde se encontra Frankfurt. Frankfurt em português, eu acho. Frankfurt quer dizer em alemão o lugar onde o franco pode atravessar o rio. Sim, até hoje temos no nome uma lembrança desta origem. Os francos, então, entram do lado ocidental do Rio Reno e entram e vão migrar e se estabelecer na província romana de Gália. E então isto eventualmente vai se tornar França. Sim? Então a população francesa é uma mistura de elementos celtas originais, colonizadores romanos e depois colonizadores alemães. Isto, então, politicamente vai ser muito importante, mas na época ainda não imediatamente foi claro. O que mais chamou a atenção foram as enormes migrações, por exemplo, de grupos que, chegando quase dos Balcãs, eventualmente atravessam Gibraltar e vão colonizar a África do Norte, que na época também foi romano. Então, chamados vândalos, que tem um nome bastante ruim na história por ser vandalismo, supostamente, não posso comprovar. Um outro grupo são os godos. Os godos vão se dividir em dois ramos, os godos ocidentais, ou do oeste, ou seja, visigodos, vão eventualmente se estabelecer na Espanha, também após múltiplas deambulações, enquanto os godos orientais, ou seja, de leste, ostrogodos vão infernalizar a vida para os bizantinos, até eventualmente também desaparecer. E mais dois grupos que preciso mencionar são, em primeiro lugar, as tribos germânicas, anglos e saxos, que a partir do que hoje é a Alemanha setentrional e Dinamarca, atravessam o Mar do Norte e entram no que hoje é Grã-Bretanha. Sim? Que a parte meridional, pode ver também no mapa do que hoje é então, Inglaterra de hoje, foi romana, mais ou menos a Escócia de hoje nunca foi conquistada pelos romanos. Então, eles vão também invadir e nova população entrar. Em cada lugar onde estas populações entram, por aliás motivos que não são totalmente claros porque aconteceram estas invasões, nem porque elas aconteceram exatamente nesta época, mas aconteceram. Então, eventualmente, seja os romanos afastam, o que é o caso no Império Oriental Bizantino, seja eles precisam deixar o terreno, e então estes grupos de invasores geralmente conseguem estabelecer algum tipo de reino muito mais primitivo, que tem muito menor estabilidade, muito menos administração, muito mais primitiva, mas copiando certos jeitos ou simbologias dos romanos. Então, estas são as invasões na Inglaterra, mas então o princípio se repete em toda a zona do Império Romano. O outro grupo são os hunos. Os hunos têm nada a ver com as invasões germânicas, pois é uma população da Ásia Central. Agora vocês te lembram da aula passada ou antepassada, quando eu te expliquei, eu disse, bom, temos uma dinâmica que se repete nas relações internacionais eurasiáticas ao decorrer dos séculos, e isto é a atração que zonas agrícolas exercem sobre populações nômades da Ásia Central, que têm uma vida extremamente dura. Consequentemente, você tem
periodicamente invasões ou tentativas de invasões de grupos nômades da Ásia Central. Hoje eles chamam, hoje quer dizer 400 depois, eles se chamam os Hunos. 1000 anos depois eles vão se chamar os mongóis, ou turcos, ou ainda muitas outras populações. E às vezes eles ameaçam a Europa, às vezes eles ameaçam a China, às vezes ameaçam o Oriente Médio, às vezes eles ameaçam a todos. Sim? Quando Genghis Khan, por volta de 1200, faz suas conquistas enormes, então, inclusive, seus descendentes vão também conquistar e massacrar uma parte da Índia. Sim? Então, a expansão pode ser bem grande. O que acontece com estes Hunos é que eles, por si, é uma população também guerreira e agressiva que ameaça o que ainda subsiste do Império Romano, mas antes disto, eles também empurram outras populações que eles encontram. Então, sua entrada na Europa, por si, também uma bola de neve que produz cada vez novas invasões. Até, eventualmente, então, os Hunos são freados e depois também desaparecem da história. Com isto, então, podemos mais ou menos concluir a história da antiguidade. Então, quais são as linhas para lembrar? Em primeiro lugar, então, uma parte deste império da antiguidade, Império Romano, sobrevive, mas isto é o Império Oriental, mas vai sobreviver transformado. Por que transformado? Em primeiro lugar, o Império não mais é latim, embora latim durante algum tempo se mantenha como língua oficial, mas é um império onde a língua culta é grego, sim? Em segundo lugar, este império, quase desde o começo, já é um império cristão. Então, também ideologicamente, tem uma outra cor, digamos. Então, um outro tipo de império, mas que também mantém muitas continuidades com seu ancestral, o Império Romano, entre outros, este absolutismo imperial que se estabelecera no Império Romano próprio deste Otaviano. Por outro lado, então, bacia mediterrânea ocidental, basicamente nada sobrevive do Império Romano fora de resquícios, de memórias, de achados e de certas instituições que os conquistadores bárbaros tentam de copiar. Eventualmente também eles vão se cristianizar em etapas. No Império Oriental, que então gradativamente vamos chamar de Império Bizantino, as invasões de vários grupos são mais ou menos afastadas. Mais ou menos, pois o Império sempre vai perder um pouco de território e de terreno e vai encolher até 1000 anos depois, então, desaparecer. Quando os turcos otomanos, meados do século XV, fazem o assédio do Império Bizantino, este império já se reduzirá a uma única cidade, que é Constantinopla. Sim? Mas é um processo tão prolongado e lento, com altos e baixos, e retrocessos e reconquistas, que para os contemporâneos não pareceu realmente como um encolhimento e uma perda gradativa permanente. E o terceiro, e vamos depois olhar isto um pouco mais, o terceiro elemento que algum tempo depois, alguns séculos depois, em meados do século VII, vai finalmente quebrar a unidade econômica e cultural que a bacia mediterrânea conhecera desde a época do Império Romano, se não antes, ou culturalmente da época helenista, vão ser as conquistas muçulmanas árabes. E então você vai ver uma nova constelação geopolítica com 3 polos políticos importantes. Por um lado, o Império Bizantino, por outro lado, vários estados menos importantes e mais fracos na Europa Oriental e no Mediterrâneo, Europa Ocidental e Mediterrâneo Ocidental, e no sul disto você tem o mundo muçulmano também extremamente forte, exatamente nesta época em seu auge. Agora, antes de abandonar totalmente a antiguidade, eu quero
discutir rapidamente com vocês 2 ou 3 pontos que podem nos elucidar a importância da antiguidade. Por que dedicamos toda uma aula a todos estes impérios? Não é para nos especializar em todas as batalhas e batalhas marítimas, mas não só que na época da antiguidade já se estabeleceram primeiros impérios e então os primeiros experimentos em relações entre unidades políticas, que nós chamamos então, de relações internacionais propriamente dita, como também, nesta época, você tem as primeiras ideologias, os primeiros pensamentos sobre como se fazem e como se deveriam fazer estas relações. Isto é algo difícil e amplo e só posso assim, apontar de forma muito superficial, mas eu acho que você pode ver na antiguidade dispersada entre vários reinos e vários pensadores os protótipos de 2 escolas ou 2 maneiras para olhar para as relações internacionais que vagamente poderíamos chamar de realismo e de idealismo. Os realistas que então focam desta maneira as coisas são e eles não vão mudar, e os idealistas que pensam como poderia ser diferente e talvez melhor. Sim? E estas, bom, é um pouco mais sofisticado do que eu digo agora, mas esta tensão entre 2 abordagens continua também nas teorias de relações internacionais até em nosso dia. Então, quando eu falo de realismo, eles não usaram o termo nesta época, então eu acho que a base provavelmente foram os assírios, que não tiveram nenhum problema em exterminar povos que eles conquistaram e deportar e restabelecer 500 quilômetros de sua área original às elites desalojadas de alguma tribo que eles conquistaram, os assírios, e depois isto vai, de maneira indireta, influenciar também os gregos. Mas você encontra também em outras civilizações. Ali, basicamente, se eu penso na religião, todos estes povos, com exceção dos judeus, tiveram uma religião politeísta. Houve muitos deuses e cada deus ou cada deusa teve uma certa área de coisas que são importantes para os seres humanos, ou da natureza, ou de certos territórios, sob seu poder. Estes deuses e deusas têm uma diferença de seres humanos. 2 diferenças. A, eles são imensamente mais fortes do que eu e vocês. B, eles são imortais, o que também é uma grande vantagem. Mas eles não são necessariamente melhores. Sim? Então, o que faz o ser humano? Ele tenta aplacar o Deus ou a deusa, de propiciar. Então, se faz um tipo de deal. Eu vou te dar um sacrifício e você vai me proteger. Por exemplo, se você é o Deus da chuva, então eu vou sacrificar algumas vacas, e então você vai fazer chuva para que a nossa agricultura possa florescer, algo do tipo. Tem nada a ver com ética, moralidade, é uma troca. Na realidade, em latim, os romanos tiveram um provérbio, uma expressão, do ut des, quer dizer, eu dou para que você, Deus, deusa, desse para mim. Sim? E do mesmo jeito, quando nós assim, aplicamos isto na esfera internacional, os conquistadores pensaram e proclamaram que eles deveram sua vitória a algum Deus que protegeu a ele, ao conquistador. Ele é o Deus que você precisa, então, venerar, dar sacrifícios, assim, dar a ele ou a ela a ideia que é o Deus maior, deusa maior, e então ele vai te proteger, ele vai ajudar, sim? Ele pode ajudar o conquistador, o imperador, ou até algo que vai se entender como a pátria-mãe.
Desta maneira, por exemplo, temos hoje uma cidade que se chama Atenas. Atenas também já na antiguidade clássica grega foi maior e mais importante das cidades gregas. E a padroeira da cidade Atenas foi a deusa Atena, exatamente. Sim? Por isso que nós chamamos desta maneira. Mas, obviamente, nesta versão, o que acontece tem nada a ver com moralidade. Quer dizer que o próprio poder é o que justifica o exercício do poder. Eu posso fazer o que... Eu posso te escravizar, eu posso te matar, eu posso fazer trabalhar toda a sua vida para mim, simplesmente porque eu sou mais forte. Eu sou mais forte porque eu tenho atrás de mim um Deus mais forte do que seu Deus desprezível. Sim? Nesta versão de olhar para as coisas, obviamente não, mesmo como o realismo da ciência das relações internacionais de hoje, mas sim, tem conotações ou tem certos ecos. O que se pensa da história, que a história é um ciclo eterno, onde mais as coisas mudam, mais elas se mantêm as mesmas coisas. É uma nova dinastia, uma nova conquista, um novo reino que se expande, um reino que é derrotado, um outro reino, um outro faraó ou imperador, ou César que faz novas conquistas, etc. Mas basicamente nada muda. A estrutura se mantém a mesma estrutura. Como os realistas de hoje pensam que qualquer coisa que aconteça, os Estados vão se manter e a China e os Estados Unidos sempre vão ser inimigos se elas não fazem uma guerra entre si, pelo menos vai ter tensões, pois isto é dada pela estrutura anárquica dos Estados e os dados geográficos inerentes. Mas também na antiguidade já tem uma outra maneira para olhar para as coisas, e esta maneira é mais idealista. E, obviamente, também tem uma base religiosa. Esta base religiosa mais velha provavelmente se encontra no zoroastrismo persa, que é da época por volta de 500 a.C., talvez. Se lembrou que no zoroastrismo houve só 2 deuses. Foi já uma grande limpeza de deuses, pois só 2 deuses sobram. Um é o Deus do bom e o outro é o Deus do mal. Ok. O importante aqui é que cada crente é chamado a se alinhar no exército do Deus do bem, pois estes 2 deuses estão implicados numa luta cósmica e, eventualmente, o Deus do bem vai ter a vitória, mas precisa da ajuda dos seres humanos. Como você pode ser um bom soldado do Deus do bem? Por ter uma vida boa, por te comportar de maneira moral, ética. Então, começa toda uma série de coisas que o ser humano, para ser um bom ser humano, precisa fazer, não só para com o Deus, como também para os outros seres humanos. Por exemplo, você não pode mentir, por exemplo, você não pode matar sem justificativa e outras coisas que vão frear os instintos humanos. E isto vai influenciar o judaísmo. O judaísmo é um monoteísmo mais forte. Então, ali, o Deus do mal já é destituído. Agora é só Satanás, mas ele não é um Deus. Sim? Ainda tem um certo poder, mas este poder já é derivado do poder do único Deus, eventualmente. Então, na Bíblia, você tem a figura deste único Deus, que é bom em sua natureza, que criou os seres humanos e pede dos seres humanos também serem bons, por um comportamento moral. Inicialmente, isto se limita ao povo escolhido, os judeus, e depois, cristianismo e islã podemos entender como formas religiosas que vão universalizar o judaísmo, que foi sua base inicial. Então, isto também tem certas consequências internacionais e políticas, pois, então, os seres humanos precisam ser bons, então também a maneira como se organiza a sua sociedade deveria ser boa, então começam a se fazer utopias
maneiras para visualizar a boa sociedade, a sociedade ideal, a sociedade onde não mais vai ter injustiça, não mais vai ter agressão entre grupos humanos, onde uma paz eterna vai vigorar. E então você pode encontrar no Velho Testamento, os profetas judaicos já fazem visões de um mundo onde o lobo vai estar do lado do carneiro, se diz? Sim. E elas estão em paz entre si. Sim? Se você fala de utopias, também até em nossos dias, obviamente, a relação entre estados e grupos políticos ainda não completamente reflete esta utopia. E também a maneira como nós entendemos a história, isto tem implicações, pois se o mundo não é um ciclismo eterno onde os deuses fazem parte deste cosmos eterno sem sentido e sem direção, se você tem um Deus que num certo momento criou a Terra e os céus e também os seres humanos, também houve um começo e eventualmente também vai ter um fim. Ou seja, agora a história move numa flecha, tem uma direção. Isto quer dizer, direção implica sentido. E o sentido é, obviamente, o que vai acontecer com as almas humanas. Sim? Aí que também, eventualmente, vai se fazer a visão de um último julgamento e o fim do mundo e também uma projeção para o futuro de uma era eterna de paz, ou seja, um tipo de paraíso na Terra. Próximo capítulo de nossas análises, e agora vamos falar um pouco da Idade Média. Idade Média já é bem mais reduzida do que a Antiguidade. A Antiguidade é algo de 3.500 anos, mais ou menos. Agora vamos tentar ilustrar 1.000 anos em uma aula, também é muito difícil. E a imagem que simboliza, então, a Idade Média é uma imagem de uma agricultura meio primitiva, mas suficiente para sustentar uma certa população na Europa, pois exatamente a Idade Média é também chamada Idade das Trevas. Historiadores hoje não mais gostam deste termo, pois é um tipo assim pejorativo, e eles apontam para muitos avanços e coisas interessantes que aconteceram na Idade Média, seja que muitas coisas da Antiguidade não foram perdidas, seja que o que foi inventado na Idade Média já é um começo do Renascimento e da Idade Moderna. Ainda podemos dizer que, em termos muito gerais, a situação mudou fortemente e a Europa se torna muito mais uma zona agrícola onde comércio, artesanato e interações são muito mais marginais do que elas eram no auge do Império Romano. Quando acontece a Idade Média, sobre isto também não tem nenhum consenso entre os especialistas. Eu acho que o único século que todos os historiadores aceitam que foi Idade Média foi o século XII. E sobre todos os outros séculos eles brigam, mas pode também esquecer, então, para nós é mais ou menos entre 500 e mais ou menos 1500. Se vocês se lembram, então, por volta de 1500, eu expliquei isto na primeira aula, já tivemos uma série importantíssima de novos desenvolvimentos, e estes novos desenvolvimentos vão realmente criar o mundo como nós conhecemos hoje, em termos geográficos, em termos de estados modernos, em termos de ciência, de tecnologia, em termos de quebra da unidade religiosa e toda a questão de guerras religiosas ou de tolerância, etc. Chegaremos a este ponto. Quando eu falo da Idade Média, então, eu vou enfatizar o que é diferente da Antiguidade. Sim, eu não estou aqui para fazer uma sofisticada análise, também o tempo não permitiria, mas em termos de relações internacionais, com certeza as diferenças
são muito mais gritantes do que as continuidades. Pois na Antiguidade tivemos, pelo menos na época do Império Romano, uma unidade política com, assim, às vezes revoltas, às vezes períodos de instabilidade, mas em geral funcionou como uma unidade. Idade Média é uma época de caos, de muitas unidades e unidadezinhas em particular, que duras penas interagem entre si, com grandes dificuldades e com grandes conflitos. Então é muito mais caótico. Então, primeira coisa que chama a atenção, uma fragmentação política enorme. Esta fragmentação, aliás, não cessa simplesmente com a queda do Império Romano Ocidental, mas vai continuar durante alguns séculos na época feudal. Em segundo lugar, e isto é mais controvertido, tem também declínios tecnológicos e, consequentemente, também um declínio da população. E o terceiro fator, que é também óbvio e vocês todos conhecem, é o fato que a Europa se cristianiza. A Europa se cristianiza e dentro deste caos político onde não mais sobrevive um centro que manda a todos, nem eu diria mesmo um centro muito mais poderoso do que todos os outros, tem uma instituição que mantém assim, uma sombra de unidade, isto é a Igreja Cristã Católica. Sim? Se eu falo de cristianização, não precisamos exagerar o tempo. Quando os imperadores romanos no século IV estabelecem o cristianismo como a religião oficial do império, metade da Europa, se não mais, ainda não são cristãos. Provavelmente ainda é uma minoria. Só que ao decorrer dos séculos, a cristianização vai progredir, avançar. Por exemplo, Escandinávia, 1000 anos atrás, ainda foi pagã. Sim? Não 2000 anos atrás. Bom, isto é um mapinha que você já veio tempinho atrás, então, para te dar a ideia destas deambulações, tem uma pergunta? Professor, mas esse declínio tecnológico se deu de que forma? Por exemplo, em termos de relações marítimas. Durante o Império Romano houve o tempo inteiro muitas conexões marítimas através de várias partes do mar Mediterrâneo. Isto vai se tornar muito mais complicado. Mas, exatamente, como eu disse, isto é também uma questão que é controvertida. E, mais recentemente, historiadores recuperaram muitas invenções na Idade Média. E vamos ver depois algumas destas invenções que vão sim, facilitar um pouco depois, ou muito depois, um recrudescimento econômico. Sim? Eu falo em pouco tempo sobre isto. Eu disse que entre estas, na época destas deambulações dos povos, o que em termos futuros vai ter o maior significado é a entrada dos francos no que hoje é França. Sim? Mas em toda a Europa, onde conquistadores bárbaros derrotam o Império Romano, o que se faz são reinos sucessores um pouco mais primitivos, mas que tentam se assim jogar o imperadorzinho romano. Gália, que depois então vai se tornar França, é importante porque ali se estabelece uma dinastia que logo já no século VI vai aceitar o cristianismo. O rei que vai conquistar a maior parte do que hoje é a França é um tribal germânico que se chama Clovis. Ele vai aceitar o cristianismo e com isto então a França vai ser na Europa um dos primeiros estados, mas quase não dá para falar de estados ainda, que aceitam o cristianismo. Clovis por si vai deixar uma dinastia que nós chamamos os Merovinges. Para te dar uma ideia do primitivo da época, estes Merovinges não dispuseram de uma capital. Eles não dispuseram de nenhuma administração em escrita.
Então, o que os reis fizeram, eles foram de duque ou governador regional para outro, o rei com sua pequena corte, que são alguns carros com equipamentos e servidores, se estabelece por algum tempinho na fortaleza do duque de plantão, come ali o que pode comer, e quando ele já não mais é tão bem-vindo por toda sua imposição, então ele pega seus bigas e carros e vai para alguns quilômetros de distância para o próximo duque ou conde. Então é um sistema bastante frágil e sem grande estrutura.